Então, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, online. A Dipol me fez esse convite, que é uma honra poder apresentá-lo, professor aqui da PUC, EMERF, Departamento de Matemática, e que ele é jesuíta, leva esse seminário com muito gosto, Seminário de Religião e Ciência, participo há alguns anos com ele, e uma alegria estar aqui para estudá-lo novamente sobre esse tema. Jesus nos leva as belezas e as maravilhas da natureza. Muito obrigado, Bruno. É interessante esse tema de Jesus e a natureza no seminário de Religião e Ciência. Então, por que pode aparecer esse tema? Normalmente, a gente tem falado sobre aspectos da ciência e ver o que significa, o que implica para a fé religiosa. Nesse sentido, estamos indo um pouco no outro sentido. Nós sabemos que a ciência nasce da observação da natureza. E Jesus, que não era cientista, observava atentamente a natureza, estava muito ligado à natureza. E isso aparece muito nos evangelhos. Ele usava temas da natureza para o seu ensinamento. E acho que, contemplando um pouco Jesus na sua relação com a natureza, pode nos ajudar a entender melhor a relação entre fé religiosa e ciência. Também vou mencionar uma citação famosa de Einstein. Einstein não acreditava no Deus pessoal, mas acreditava que existia uma inteligência muito superior que explicava as maravilhas da natureza. E para ele, esse era o sentimento religioso. Ele fala o sentimento religioso cósmico em termos do universo, é o motivo mais forte e mais nobre da pesquisa científica. Então, o bom cientista tem que contemplar a realidade em torno de si. E, nesse sentido, está muito ligado a Jesus, que estava sempre muito ligado à natureza. Eu acho que esse tema é perfeitamente válido. Agora, o primeiro ponto que vou falar, Jesus viveu uma intimidade profunda com a natureza. Nós sabemos que nasceu no estábulo porque não tinha lugar na hospedaria, no meio dos animais. Ele aprendeu o trabalho de artesão, não só carpinteiro de madeira, mas artesão com pedra também. Talvez ele trabalhou na construção da cidade de Séforos, perto, umas 2-3 horas de caminhada de Nazaré. E Jesus viveu uma comunhão profunda com a natureza nessa aldeia de Nazaré. Nazaré era uma aldeia pequena, então não tinha os problemas da cidade que nos afastam da natureza. Ele tinha uma união íntima e constante com a natureza. Ele observa os tempos, os ritmos, todas as dimensões da natureza. E, naquela época, as pessoas eram mais próximas da natureza. Hoje em dia, nós temos a cidade, a civilização, a vida mais organizada, que nos afasta um pouco. Jesus observava o sol e a lua, sabia o movimento, as estações. As estações eram importantes para os judeus. As nuvens do céu e as tempestades, sinais dos tempos. Observava as plantas, as árvores que dão boas frutas ou que não dão boas frutas. A semeadora,
e a colheita. Isso, o ritmo agrícola que ele vivia em Nazaré. E ele se sentiu muito bem, tranquilo, na paz, nessa relação com a natureza. E ele respeitava a natureza. Como podemos aprender com ele a não abusar da natureza, que é um problema importante hoje em dia, como todos nós sabemos. O Papa Francisco nos ensina a cuidar da casa comum. Na encíclica Laudato Si, que ele publicou em 2015, e o ano passado ele atualizou com Laudate Deum. Laudato Si é o dialeto italiano de Francisco de Assis, e Laudate Deum é latim. E ele nos ensina, então, evitar poluição, evitar aquecimento global, tratar de cuidar melhor da nossa casa comum. E nós sabemos que isso é essencial, com as tempestades cada vez mais violentas e cada vez mais frequentes. Estamos vendo já os estragos causados pelo desprezo da casa comum. Então, temos que atuar para evitar a destruição da natureza. Ele sentiu muito as belezas da natureza. Falou dos lírios dos campos que são mais bem vestidos do que Salomão, o grande rei de Israel, na sua glória. A tradição é que Salomão era riquíssima. E arqueólogos dizem que encontraram os estábulos onde tinha dezenas de cavalos de Salomão. Também os pássaros, as aves. Jesus disse que não semeiam nem colhem, mas o Pai do Céu os dá de comer. Jesus caminhava com os discípulos. Não tinha carros, e não tinham cavalos, caminhavam de uma aldeia a outra, de um povoado a outra. E isso estavam constantemente em contato com a natureza. É interessante que Santo Agostinho deu a alcunha de Jesus. Disse, aquele cantor de salmos. Este cantor salmoro. Este cantador salmoro. E Jesus, certamente, como um bom judeu da época, conhecia muito bem os salmos. E os salmos são orações, hinos e cantos, eram cantados. Hoje em dia é difícil saber qual era a melodia, mas eram cantados. Inclusive, a palavra salmo vem do saltério, que é o instrumento de cordas que era usado para acompanhar o canto. E Jesus os cantava e rezava constantemente. E só para dar um exemplo brevíssimo, os salmos cantam as belezas e maravilhas de toda a criação, do Salmo 98. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas. O Salmo 19. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Mas poderia multiplicar dezenas de vezes essas citações, tantos salmos bonitos. Agora, Jesus também observava as pessoas na natureza, a dimensão humana. Observa as famílias reunidas ou divididas, crianças brincando. Ele tem uma passagem. Tem uma passagem
e fala de crianças, como crianças que brincam e pedem às outras pessoas de participar e dançarem com eles. Eu observava os ricos e os pobres, as diversas classes na cidade, na sociedade. Os pobres generosos. Ele menciona, ele viu uma viúva que depositou 2 moedinhas no tesouro do templo, e Jesus diz que ela deu mais do que todas as outras pessoas, porque ela deu tudo que ela tinha. Do outro lado, tem ricos gananciosos. E isso aparece bastante nos evangelhos. Pessoas de todo tipo, pessoas boas, pecadoras. Jesus estava frequentemente com as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram excluídos da sociedade. Mas ele estava indo atrás das pessoas que precisavam da ajuda dele. Jesus ensinou o desprendimento dos bens materiais. Ele disse para alguém que ofereceu segui-lo: o filho do homem não tem onde encostar a sua cabeça. Jesus frequentemente falava de si mesmo como filho do homem. É uma referência à profecia de Daniel, o filho do homem que vem sobre as nuvens. Então, é interessante, mas assim Jesus fala. E Jesus disse que se quiser vir, tudo bem, mas não vai ter conforto. Ele enviou os apóstolos a pregar e disse para eles: não deve levar pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas, número dos evangelhos, nem sandálias. Deviam estar disponíveis e receber das pessoas. E hoje em dia, o que nós falamos é: devemos ser mais, não ter mais. Uma lição importante para nós. Ele vive a comunhão humana. Jesus participava das festas, as bodas de Caná, onde fez o primeiro milagre. Ele foi a jantares na casa de Marta e Maria e Lázaro, em Betânia, perto de Jerusalém. Ele foi à festa, ao jantar na casa do fariseu Simão. E é interessante que enviou os discípulos 2 a 2, não sozinhos, mas 2, porque o 2 é o início da comunidade, apoiando-se um ao outro, uma comunhão. E nessa questão da comunhão humana, nos ensina o perdão, perdoar, cada um perdoar aos outros, que a gente sabe que é essencial na sociedade. Outro aspecto de Jesus na natureza, ele sobe as montanhas. Eu gosto muito disso. Domingo passado eu subi um pouco no Parque das Catacumbas, frente à lagoa. Mas nas montanhas, com a vista bela, fica vista de cima, você se sente mais perto de Deus. Vendo a cidade embaixo, como se fosse em miniatura. A montanha, tradicionalmente, é lugar de encontro com Deus. Moisés encontrou Deus na montanha, na sarça ardente. E Jesus frequentemente vai à montanha para orar com Deus, seu Pai. Isso é muito enfatizado por Lucas, especialmente, mas em todos os evangelhos. E Lucas nos conta que Jesus passou a noite inteira em oração para preparar
a chamada dos 12 apóstolos. Essa decisão de escolher quais seriam os 12. 12 porque seriam representantes das tribos, das 12 tribos de Israel, o novo Israel. Mas ele passou a noite em oração, discernindo. Isso é fundamental para nós também, se passar tempo em oração diante de decisões importantes. Na Sermão da Montanha, ele fez isso lá no alto, do alto da montanha. Subiu a montanha, chamou os discípulos e sentou-se. Na antiguidade, a posição sentada era a posição do mestre que ensinava com autoridade. Ele fala da beleza dos lírios dos campos e como Deus alimenta os pássaros, já mencionei isso. Então, ele já estava muito integrado na natureza. Também subiu a montanha para a transfiguração. Agora, isso é um aspecto não tanto de Jesus na natureza, mas Jesus na sua realidade mais profunda. Ele leva Pedro, Tiago e João ao alto do Monte Tabor e a divindade dele transparece. E ele fica conversando com Moisés e Elias. Moisés, a origem da lei, e Elias, o primeiro dos profetas. Então, Jesus está falando da missão. Eles, nas suas profecias, tinham profetizado a vinda do Messias. E Jesus está realizando essas profecias. Agora, continuando nessa direção da fé, não só de Jesus na natureza, nós sabemos pela fé que Jesus de Nazaré é a encarnação do Filho Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. João, o evangelista João, nos conta que Deus Filho se encarnou em Jesus, se tornou homem. Armou sua barraca entre nós. E a razão de se armar a barraca é que esquenosen, em grego, que as consoantes, que eram mais importantes em hebraico, sugerem a Shekinah, que é a presença gloriosa de Deus no Antigo Testamento. Jesus, de condição divina, esvaziou-se, tornando-se semelhante aos homens. Paulo, na carta aos Filipenses, nos conta isso. E na carta aos Hebreus, viveu a vida humana em todas as suas dimensões, menos o pecado. Então, esse é um grande mistério que a igreja cristã levou 3 séculos para entender bem, que é ser humano, mas também é o Filho Divino. Jesus, tendo esvaziado sua divindade, teve que aprender como neném, com Maria e José. E Lucas diz, ele crescia e se fortalecia, cheia de sabedoria. Então, teve que passar a vida de qualquer criança. E acho isso um ponto importante. Gradativamente, ele se tornou consciente da sua condição divina. Às vezes, pessoas pensam que Jesus sabia desde o início que era Deus,
E é quase como um ator numa peça, só seguindo o roteiro. Mas essa não é verdade, até é uma heresia, porque Jesus era, ah, Jesus era divino, mas ele foi aprendendo pouco a pouco da sua realidade divina. Também, do lado da fé, sabemos que o Filho Divino criou o mundo. Essa é o que a fé bíblica nos ensina. No início era o Verbo, segundo João, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Então, o Pai é fonte, mas o Verbo, o Filho, sai do Pai e ele realiza a vontade do Pai. Nele tudo foi criado, nos céus e na terra. Todos os seres visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. A carta aos Colossenses. E Jesus, quer dizer, o Filho, então tem uma intimidade com a natureza que criou. Mas, na sua encarnação, vai descobrindo, apreciando de novo. Ele existia antes de tudo, tudo nele se mantém. Interessante, a criação não é só um ato que depois não precisa continuar, mas o ato da criação é um ato constante. Deus é eterno, ele vive no momento, o instante presente eterno, e está constantemente nos mantendo em existência. Se Santo Agostinho falou, se Deus parasse de pensar em nós pararíamos de existir. Então, isso é o pano de fundo. Mas Jesus encarnado tem que aprender tudo isso, embora ele seja a fonte. Pela sua união íntima com a natureza, Jesus consegue dominá-la. Pode dizer que é por ser Deus encarnado que pode fazer milagres, mas também é pela união pura e simples que consegue isso. Foi descobrindo a sua filiação divina aos poucos e o seu domínio sobre a natureza. Maria, a mãe dele, nas bodas de Caná, pediu a ele ajudar quando faltou vinho. E ele mudou água em vinho. Depois de dizer, mas o que isso significa? Minha hora não chegou ainda. Mas aceitou o que Maria pediu. Eu acho que isso, na santidade de Jesus, no seu olhar íntegro e sem maldade, essa união profunda que permite realizar isso. Ele disse, se você tiver fé como grão de mostarda, pode falar essa montanha, se desloca para o mar e vai acontecer. E Jesus domina a natureza. Fica muito integrado na natureza. Ele levou Simão e os companheiros à pesca milagrosa. Vocês sabem a história, que tinham passado a noite pescando e não pegaram nada. E Jesus estava querendo falar para as pessoas lá, pediu a Simão o levar no porto, na barca, um pouco longe da praia, para ele falar, porque não tinha alto-falante nem microfone. Então, o mar ajudava a transmitir a voz. E depois, Jesus pediu a Pedro, Simão, saia e lança a rede para a pesca.
E Simão disse: nós trabalhamos a noite toda sem pescar nada, mas, mestre, por seu pedido eu vou pedir. Acho que não estava acreditando nada acontecer. E nós sabemos que ficou cheio os duas barcas com a pesca. Ele acalma a tempestade. Outro momento eu estava no barco, estava dormindo, e o vento subiu, as ondas também, e os discípulos disseram: Senhor, não se preocupa que vamos naufragar e nos perecer. E acalmou a tempestade. Multiplicou os pães e os peixes para as pessoas com fome. Então ele dominava a natureza. E ele tinha compaixão para as pessoas. Vendo seu amor na integração e na plenitude da realidade humana. Resgatou Maria Madalena, que estava possuída por vários maus espíritos. Ele chamava os pecadores. Curou a sogra de Pedro, tomou-a pela mão, a febre passou. Curou o paralítico quando ele estava em casa, falando para um grupo grande, e vieram 4 pessoas levando o paralítico na maca, mas não conseguiram entrar. Então, finalmente, subiram em cima, destelharam o telhado para baixar, e Jesus o curou. E começou dizendo: teus pecados te são perdoados. Mas depois avisou, porque os fariseus estavam reclamando. O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? E ele disse: levanta-te e anda. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Foi gesto de compaixão, de amizade, de amor. E a viúva, o filho da viúva de Manaim, ele era viúva, o filho único. Sem ele seria sem qualquer apoio na sociedade. Curou muitos doentes que sofriam de males de toda espécie, segundo Marcos. E nós sabemos que ele estava com muita compaixão, com muita união de amizade, de amor com essas pessoas, e por isso queria ajudá-las. Ele sabe o que tem no coração do ser humano, sabe que nem todos são boas, sabe dos problemas que os seres nós temos, mas também da maldade. Ele fala do administrador desonesto que ia ser demitido pelo patrão. Então, antes de ser demitido, ele pegou as dívidas e mudou as dívidas. Que tinha 50 barris de óleo, e disse: escreve menos. E outro cortou a dívida para que eles depois o ajudassem. Era desonesto. Tem o juiz iníquo, que não se preocupava em fazer o bem ou ser honesto, mas a viúva, insistindo nos seus direitos, foi atrás dele e finalmente ele decidiu era mais fácil dar o que ela queria do que ficar sempre importunado. Mas essas são pessoas más. O rico e o pobre Lázaro. O rico não era uma pessoa má,
mas ele ele não se interessava pelo pobre Lázaro que estava lá fora, na rua. Então, Jesus sabia tudo isso. Também, o homem rico, que teve uma colheita enorme e não tinha celeiros suficientes, então abateu, construiu outros maiores e, finalmente, disse: agora pode descansar minha alma, temos tudo para muitos anos. E aquela noite Deus o chamou. Então Jesus sabia todas as coisas do ser humano. Então, não só a natureza das plantas, dos animais, mas dos seres humanos também. Jesus usava a natureza nas parábolas, as analogias que ele colocava. Muitos exemplos da natureza para ensinar. Por exemplo, o grão da mostarda. O grão da mostarda é uma semente pequena, mas cresce, faz um arbusto e as árvores podem colocar as linhas. O tesouro escondido no campo. O homem encontra algo de grande valor enterrado no terreno, fecha de novo, vai comprar o terreno para que esse tesouro seja seu. E a pessoa que procura pérolas, a mercador de pérolas, que encontra uma de grande valor, vende tudo para eles. Esses são sinais de como o ser humano deve aceitar o convite a participar do reino de Deus, de vender tudo, mas para viver isso. Então, símbolos da natureza. Os sinais dos tempos. Jesus disse: quando você vê as nuvens chegando, sabe que vem uma tempestade. E tem que entender os sinais dos tempos humanos e dos tempos religiosos ao mesmo tempo. Pedro e André, Tiago e João eram pescadores. Jesus os chamou e disse para eles: vocês vão ser pescadores de homens. Então, sempre pegando coisas da natureza. Outras parábolas. A ovelha perdida é encontrada. Aqui o artista apresenta Jesus, o bom pastor, encontrando a ovelha perdida. Também o semeador. O semeador saiu para semear e as sementes caíram em lugares diferentes. Alguns caíram na pedra, onde não tinha raiz. Outros, onde o sol os queimou. Outros abriram o caminho, onde as passas os comiam. Mas, finalmente, tinha alguns que caíram na terra boa. E essa é o que o ser humano deve fazer com a sua vida, ser terra boa. Ainda outros. A mulher pega a massa e coloca um pouquinho de fermento. Um pouquinho de fermento fermenta a massa toda. E essa é a vida do cristão na sociedade. Deve ser um fermento que transforma a sociedade em torno dele. A moeda perdida. A mulher perde a moeda e vai procurando, varrendo a casa, acendendo a lâmpada. Quando a encontra, fica muito feliz. Isso Jesus disse que assim Deus é mais feliz pelos pecadores convertidos do que por muitos que não precisam se converter. Ou a lâmpada abaixo do alqueire. A lâmpada fica onde possa iluminar e não abaixo do alqueire. Tantos exemplos que Jesus usa. Também
simbologia, as analogias são importantes nos sacramentos na igreja. São símbolos tirados da natureza. Na Eucaristia, pão e vinho, o alimento mais básico da época para a nossa peregrinação, alimentar e fortalecer a gente. E a multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal que representa este sacramento da Eucaristia. O batismo na água do Rio Jordão. O João Batista estava lá mergulhando as pessoas. Baptizo em grego significa mergulhar. Então, o mergulho limpa, renova e é sinal do perdão. A imposição de mãos para curar e a unção com óleo na Terra Santa, onde tem pouca água e muito poeira, muito pó. Então, a pessoa chegando, coloca óleo. Isso alivia essa sensação de pó. Mas é um sinal de cura para doença física e espiritual. Então, os sacramentos são uma extensão de Jesus na natureza. Agora, vamos chegando ao final. O que será o final? Segundo o Apocalipse, no final do livro do Apocalipse, nos fins dos tempos, haverá um céu novo e uma nova terra. Isso é muito interessante. Não é só o céu novo, mas nova terra. E o Papa Francisco tem comentado que toda a natureza vai participar das novidades. Então, a felicidade plena virá somente além da morte. E Jesus passou pela paixão, morte e ressurreição. Nós também temos que passar pela morte para chegar a essa vida eterna. Mas toda a natureza deve participar dessa beleza plena. Jesus, que gostava tanto da natureza, é o agente que vai produzir essa realização final, a ressurreição, e que tudo vai participar. Toda a natureza que ele gostava tanto e que ele usava tão bem, vai participar da nova terra no fim dos tempos. Como será essa nova terra? A primeira pergunta, como será a nova terra? Essa é uma boa pergunta. Se você esperar até a gente chegar à vida eterna, posso dar uma resposta.